Agora a gente começa aí problemas com reservatórios. Vamos supor aqui que a gente tem dois reservatórios e uma linha interligando eles. O primeiro trecho da linha de A até B tem comprimento L1 e diâmetro D1. E o segundo trecho, L2 e D2. Entre esses dois trechos, vai ter aqui um ponto de tomada d'água, onde vai abastecer uma rede de distribuição. Então, daqui entra numa rede de distribuição que vai fornecer água para cada residência, comércio, indústria, etc. Mas o que a gente está estudando agora é a parte macro. Então, estudando essas duas tubulações aqui e vamos ter que considerar, obviamente, essa vazão que vai estar saindo no ponto B, que estamos chamando de QB. O que a gente pode ter de cenário aqui? Bom, supondo que o diâmetro 2 é menor que o diâmetro 1, quando a vazão em B é nula, quando eu fecho aqui um registro, ou quando o consumo aqui na rede de distribuição que está abaixo é zero, a gente teria algo assim, uma linha de energia com uma determinada declividade, de A até B, mas de B até C é uma declividade maior. Por quê? Bom, a vazão em B é nula, então toda a vazão que vem de A vai para C. A vazão é igual nesses dois trechos, AB e BC. Se a vazão é igual, você vai falar, opa, a vazão é igual, então perda de carga unitária é igual. Se o diâmetro fosse o mesmo, mas a gente está assumindo aqui que o diâmetro 2 é menor. Se o diâmetro 2 é menor, a gente olha na fórmula de perda de carga, vai dar um J maior. J maior, declividade mais íngreme. Aqui. Então, por isso está assim. Agora, vamos supor que começou a ter um consumo na tubulação, aqui na rede de distribuição. Então, o QB passou a ser maior que zero. O que vai acontecer? Se eu estou além da vazão que ia para o reservatório 2, eu agora retiro uma vazão em B, o consumo aqui, a vazão que vem do R1 vai ser maior. Se a vazão de A até B é maior, essa linha vai ser mais íngreme, porque vai ter maior perda de carga. Só que o que acontece entre o trecho BC? Bom, eu tive uma maior perda de carga de A até B, então a energia que chega aqui em B é menor. Se a carga em B é menor, então de B até C eu vou ter menos energia para gastar. Tendo menos energia, a declividade fica menor, consequentemente a vazão diminui. Então o que vai diminuir aqui? O que vai acontecer é, aumentou o QB, né, saiu do zero, então o Q de B até C diminui. Agora, a gente pode continuar com isso até o momento em que a energia no ponto B se iguala à energia no ponto C. Se a energia no ponto B é igual no ponto C, tendo a mesma energia, não tem mais escoamento, porque o escoamento ele é provocado pela diferença de energia. Então, nesse momento, a vazão QBC fica zero. Lembre-se, até então, na situação 1 e situação 2, o escoamento estava indo de B para C. Isso a gente observava claramente pela declividade da linha de energia. O escoamento se dá no sentido de decréscimo da energia. Por quê? Por causa da perda de carga. Tem que ir de onde tem mais para onde tem menos energia para poder perder essa carga no caminho. Agora vamos supor que o que estava acontecendo era a gente saiu de uma situação de madrugada, consumo zero. Aí veio amanhecer o dia ali 5 horas, 4 horas da manhã, acordando para fazer os trabalhos lá. O professor Gabriel passou um monte de trabalho para acordar às 4 da manhã. Mas é uma fração pequena da população, então o consumo ainda é pequeno. Aí aumentou um pouco o consumo aqui, né? Vamos lembrar que eu estou falando, o pessoal está acordando e está aumentando o consumo aqui onde está a rede de distribuição. Até o momento que, olha, o reservatório R2 ele vai deixar de ser abastecido. Não chega mais energia suficiente aqui para abastecer o reservatório R2. E aí vai dar lá 8, 9 horas da manhã, pô, todo mundo acordou. E aí vai chegar num momento de consumo bem alto, um dos picos de consumo do dia, de manhã cedo. Todo mundo acordando. Aí o que vai acontecer? Vai inverter o fluxo aqui. Eu vou consumir mais vazão aqui.
consequentemente ter mais perda de carga de A até B, chegar menos energia aqui, a energia ficar abaixo da energia do reservatório R2, então o fluxo entre B e C inverte, passa a ter escoamento de C para B. Então o reservatório R2 deixa de ser abastecido e passa a ser abastecedor. Não entre em pânico, o objetivo é esse. Esse esquemático, essa combinação de dois reservatórios, é justamente para que o reservatório R2 atue como um pulmão. No momento de consumo baixo, ele enche, abastece, ele guarda aquilo. Quando chega na hora de pico, ele entra fornecendo água também. Então, demandando menos do reservatório R1 da tubulação de A até B. Essa prática é muito comum em sistemas de abastecimento de água. Você trabalha com dois reservatórios. Um que está mais distante, está mais alto, o outro está mais próximo, mais baixo e acaba atuando como um pulmão. Então vamos lá. Exemplo 2. Uma rede de distribuição inicia no ponto B. Está aqui. Quando a carga de pressão disponível no ponto B for de 20 metros de coluna d'água, determine a vazão no trecho AB e verifique se o reservatório 2 é abastecido ou abastecedor. Nessa situação, qual a vazão QB que está indo para a rede de distribuição? Um monte de pergunta, né? Poderia dividir em A, B, C, D aqui, né? Mas vamos lá. Então, primeiro, ele falou que a carga de pressão em B é 20 metros de coluna d'água. Eu tenho a carga de pressão do ponto B e tenho a cota. Ele deu aqui no esquemático. A cota é 720. Consequentemente, a energia em B vai ser a soma. Cota mais carga de pressão. 120 mais 20, 740. Aí você fala, e a carga cinética? A carga cinética é desprezível. Como eu falei, vai ser no máximo 2 metros. E olha lá, normalmente é bem mais baixo que isso. Mas no máximo 2 metros por segundo ao quadrado sobre 2G, 0,2. 0,2 comparando com 720, 740, esquece. Não importa. Então vamos lá. Tá lá, já tenho energia em B, não consideramos a carga cinética, chegou lá, show. Agora eu tenho a energia em A, que é 754. Lembrando que carga cinética é desprezível, a pressão aqui no nível da água é zero, e o Z vale 754. Então, para chegar na carga H desse ponto, basta a cota. E a gente tem a carga em B. Se eu tenho a carga em A e B e eu tenho comprimento, eu calculo a perda de carga unitária. Tendo a perda de carga unitária, a gente joga na fórmula de perda de carga, por exemplo, para facilitar aqui o problema, vamos fazer com Hazen-Williams, que a conta é mais rápida. Então a gente consegue calcular a vazão. Vamos fazer isso. O H de A, H de B, desprezando a carga cinética, 740. O delta H de A para B, então vai ser 754 menos 740, que é 14. Isso igualando a fórmula da perda de carga. Aqui vamos usar Hazen-Williams, porque é mais prática do ponto de vista didático aqui. Né? Nosso foco aqui é analisar a energia, enfim, não é qual exatamente fórmula da perda de carga estamos adotando. Eu tenho L e tenho D, dados do problema. Então, isolando a vazão, atentando aí para unidade, né? Se está em polegadas, o diâmetro tem que ser em metros. E aí, por fim, a gente tem a vazão, que é a B de 44 litros por segundo. Próximo passo. Bom, achei a vazão de A até B, mas o problema ele quer a vazão que sai em B. Como é que eu faço isso? Olha, se eu calcular a vazão que vai de A até B e a vazão que vai de B até C, fazendo a diferença entre esses dois, eu tenho a vazão QB. A outra coisa importante que eu acabei pulando é determinar se no trecho BC a vazão vai para o reservatório 2 ou vai para B. Ou seja,
se o reservatório 2 é abastecido ou abastecedor. Como é que a gente responde isso? Olhando a linha de energia. A vazão se dá no sentido de decréscimo da linha de energia. Então, a linha de energia está decrescendo em direção ao R2. Então, é para lá que vai o escoamento. O reservatório R2 está sendo abastecido. Agora, fazendo um procedimento análogo, só que para o trecho BC, lembrando que nesse caso o diâmetro é de 6 polegadas, o comprimento 650 e a perda de carga é de 740 para 735, a gente tem 5 metros de perda. Então, usando esses valores, a vazão dá 15,6. Então, quanto que é o que sai em B? A diferença. A gente faz Q de AB menos de BC, 29,1 litros por segundo. Bom, na letra B, ele pede a partir de qual valor de carga de pressão em B a rede é abastecida somente pelo reservatório R1. Abastecido apenas pelo R1 significa que o reservatório R2 não está abastecendo, ele está sendo abastecido. Então, o reservatório R2 sendo abastecido, a energia aqui tem que ser mais alta que a energia em si. Então, HB maior que H2, ou H do reservatório 2. A cinética a gente despreza. Substituindo os valores que já temos, a gente chega à carga de pressão em B maior que 15 MCA. Então vamos em frente. Exemplo 3. No sistema adutor mostrado na figura abaixo, todas as tubulações são de aço soldado com algum uso. A gente olha lá na tabela, coeficiente de Hazen-Williams 120. O traçado impõe a passagem da tubulação pelo ponto B, de cota geométrica 514,4. Quando ele bota impõe, significa que não teve jeito, tem um ponto mais alto ali, tem uma elevação que a gente tem que passar por cima dela. O diâmetro do trecho CD é de 6 polegadas. Está aqui. CD 6 polegadas. E a vazão descarregada pelo reservatório superior é de 26 litros por segundo. Aqui. Dimensione os outros trechos, que significam outras palavras. Diga qual é o diâmetro. Sujeitos a: carga de pressão mínima no sistema deve ser de 2 metros de coluna d'água. E as vazões que chegam no reservatório 2 e 3 devem ser iguais. Então, esse 26 litros por segundo se divide em 13 para cá e 13 para lá. Despreze as perdas localizadas e as cargas cinéticas. Ok, então vamos voltar à letra A. A pressão mínima é de 2 metros de coluna d'água. Para essa informação ser útil, a gente tem que descobrir aonde é o ponto de menor pressão e então igualar a 2 MCA. Como é que a gente descobre o ponto de menor pressão? Vamos lembrar que a estratégia é traçar a linha de energia. Bom, vamos lembrar que a carga de pressão ela é medida, pode ser medida pela distância entre o traçado e a linha de energia. Então, o ponto que vai ter menor pressão é o ponto mais próximo da linha de energia. Ou melhor, o mais alto em relação à linha de energia. Porque ele pode estar distante, só que acima. Aí vai ser negativo, vai ser menor ainda. Então, o ponto que está mais alto em relação à linha de energia, que é essa linha vermelha, vai ser o ponto B. Então, nesse ponto que a carga tem que ser de 2 MCA. E a cota desse ponto é de 514,4. Então, a cota de energia em B vai ser carga de pressão mais cinética mais topográfica. A cinética, desprezível. Então, é só 2 mais 514,4 dá 516,4. Agora, observe que a gente tem a energia em A, que é 520, e a energia em B. Consequentemente, a gente pode calcular a perda de energia entre A e B. Se eu tenho a perda, tenho o comprimento,
Joga na fórmula, em qualquer fórmula de perda de carga, a única coisa que está faltando é o diâmetro. Lembrando que a gente tem também o coeficiente, né? Nesse caso específico, na fórmula de Hazen-Williams, que envolve perda de carga, vazão, comprimento e diâmetro. A vazão ele dá 26, o comprimento ele deu 800, a perda nós obtivemos 516. Então a única coisa que falta é calcular o diâmetro. Daqui a gente joga na equação e sai o diâmetro entre A e B. Então essa é a estratégia para dimensionar o trecho AB. No trecho CE, temos a carga na jusante, que é 495. Para ter a perda de carga, tem que ter na montante e jusante. Como é que eu acho a perda de carga na montante? Vamos observar aqui o trecho CD, que a gente tem a vazão também. É 13 para CD e 13 para CE. Então eu tenho a vazão e eu tenho a carga de jusante. Com isso a gente calcula a perda de carga, soma a essa carga de jusante e chega na carga de montante nesse ponto. Então é essa carga, com ela a gente descobre a perda de carga em CE. Agora vamos para o próximo problema, que é a vazão entre 3 reservatórios. Aqui a coisa fica mais desafiadora, né? Porque a gente fica difícil determinar qual é a vazão em cada trecho, né? Qual é o método de solução aqui adotado? Se a gente, para determinar essas vazões, que são incógnitas, né? A gente sabe com certeza esse reservatório mais alto ele vai ser abastecedor e o mais baixo vai ser abastecido. Mas esse reservatório intermediário ele fica na incógnita, né? Ele fica no limbo. Então a estratégia para resolver vamos supor que a gente tenha a carga no trecho B. Então vamos chamar de X essa carga no trecho B. Tendo ela, consequentemente, a gente vai ter as declividades, as linhas de energia em todos os trechos. Ou seja, nós teremos as perdas de cargas unitárias em cada trecho. Com a perda de carga unitária J, a gente chega na vazão. E aí a gente calcula Q1, Q2 e Q3. O Q2 ele vai ser para a direita se o X estiver acima do Z2. E ao contrário se estiver abaixo. Então a gente consegue equacionar todo o problema em função de X. O próximo passo vai ser achar o valor de X para o qual a soma das vazões chegando no ponto B é nula. Então esse que é um problema que passa a ser iterativo. Você tem que ir testando o valor de X para que a soma aqui seja zero. Métodos para resolver isso. Você pode ir na planilha Excel, botar tudo em função de X e ir testando o valor de X. Também não vai demorar muito. Agora, o método mais interessante é usar a função solver do Excel. A função solver do Excel serve justamente para isso, para você encontrar um valor de uma variável, um conjunto de variáveis, para que um determinado objetivo seja alcançado. O nosso objetivo aqui é que essa soma seja zero. Vamos fazer um problema para isso ficar claro. Calcule as vazões nas tubulações do esquemático ao lado. Então, esse aqui é o mesmo problema anterior, exemplo 3, só que já com as dimensões. Então, está tudo especificado. Comprimentos e diâmetros de todos os trechos. A primeira coisa que a gente pode fazer antes de resolver o problema em si é perceber que o trecho AB e o trecho BC estão em série. A gente viu isso na aula 3. A gente usa a fórmula de condutos equivalentes e transforma esses dois num único duto. Então, usando a fórmula baseada na equação de Hazen-Williams, escolhendo aí um determinado comprimento para o conduto equivalente, que pode ser, por exemplo, igual à soma dos comprimentos reais. Então, fazendo assim, né,
o comprimento equivalente ser 800 mais 450, a gente tem um diâmetro aqui de 172 milímetros. Agora observe que esse diâmetro ele não precisa ser um diâmetro comercial, isso não é um duto real. Isso é um tubo equivalente que eu vou usar nas contas para dar o mesmo resultado de vazão, de perda de carga. Bom, então agora sim, a gente tem um problema de 3 reservatórios interligados e 3 trechos para cada um, para cada respectivo reservatório. E a estratégia que eu comentei é equacionar tudo em função dessa energia no ponto C. E aí a gente tem energia no ponto C, HC. Então vai ter uma perda de carga unitária entre A e C, outra entre C e D, e a terceira entre C e E. A perda de carga a gente calcula também pela equação de Hazen-Williams. A perda de carga vai ser a energia no ponto demontante menos o de jusante. Entre A e C vai ser H de A menos H de C. Então, com isso, a gente pode isolar a vazão no trecho AC, ficando em função desse delta H de A até C. Fazendo a mesma coisa para o trecho CD e o trecho CE, a gente vai ter as vazões no trecho que agora está sendo chamado trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Agora tem um detalhe, pessoal. Na fórmula de Hazen-Williams, a gente tem a vazão elevada a 1,85 e tem a perda de carga elevada a 0,54. Se o sentido da vazão for o contrário do convencionado, aqui a gente está convencionando que a vazão chegando no ponto C ela é positiva. Se ela estiver saindo, consequentemente ela é negativa. E a mesma coisa acontece com a perda de carga. Mas se essa perda de carga for negativa, for o contrário do que a gente está arbitrando, eu não posso elevar número negativo à fração. Simplesmente faça o teste aí com a sua calculadora. Bota menos 1,5 elevado a meio. Vai dar chabu. Elevado a 0,6, 0,7, a 1,5. Enfim, um número negativo elevado a uma fração. Não pode. Então a estratégia aqui é pegar o módulo dele para elevar, e aí sim a conta vai ser feita. Só que eu preciso manter o sinal. Lembra que eu comentei? Se a perda é negativa, é porque a vazão é contrária ao que a gente assumiu. Então a vazão também seria negativa. Para garantir que isso aconteça, uma opção é pegar o módulo da perda e dividir pela perda. Isso aqui vai dar mais 1 se a perda for positiva e vai dar menos 1 se ela for negativa. Estão preparados para resolver isso no Excel? Vou procurar estar sempre trazendo boas práticas do Excel para vocês. Tá? Dados de entrada nosso, né? Nós temos os comprimentos das tubulações. Então a gente pode chamar aqui L1, L2 e L3. Então os comprimentos dados são 1250, 200 e 360. Sempre coloque a unidade, pessoal. Então essa é a primeira dica que eu vou procurar reforçar. Deixa eu tirar minha imagem aqui porque eu estou atrapalhando. Coloquem sempre a unidade. Tá? Porque você fala, mas eu sei qual é a unidade. Você sabe agora. Se você pegar e salvar esse arquivo e lembrar que ele existe daqui a 2 anos, resolvendo um problema lá na sua empresa, e ele não tiver com unidade, você vai ter dificuldade de utilizar ela. Outra, se você estiver trabalhando em grupo, né, fazer um trabalho em grupo, você fez uma parte, que é uma planilha, vai passar para o colega para continuar a partir dali. Não está com as unidades, ele também vai ter a mesma dificuldade. Né? Então, tome sempre esse cuidado. Então tá lá, primeiro os comprimentos, estou botando aqui, tem os diâmetros também, diâmetro 1, 2 e 3. Já vou colocar aqui em metros para facilitar, tá pessoal? Então,
o diâmetro 1 é 0,172, o diâmetro 2, 0, opa, está em polegada, né? É 6 vezes 0,0254 e o diâmetro 3, 0,1. Então já passei aqui o diâmetro para metro para facilitar a nossa vida. Depois, o coeficiente de Hazen-Williams, bem lembrado, Matheus. Então o coeficiente de Hazen-Williams, como é um valor só, eu vou botar um único aqui, que é 120, isso aí, que é 120. E eu vou usar um bizu aqui. Como nesse caso é o mesmo valor para todas as equações, uma opção seria referenciar essa célula como B7, é o nome natural dela, coluna versus linha. Mas para a gente tentar fazer algo mais interessante, eu vou clicar aqui e vou digitar C. O que significa? Que ele passaria a chamar essa célula de C, além de B7. Só tem um detalhe, ele não vai aceitar C. Quando eu apertar aqui, ele selecionou a coluna toda, porque C para o Excel é coluna. Bom, como resolver isso? Você pode botar CHW, que é o C de Hazen-Williams. Pode botar traço C, ou pode botar C traço, enfim, usa qualquer coisa aí para não ser exatamente o C que ele não deixa. Eu vou botar 3C traço Hazen-Williams para saber que é o coeficiente de Hazen-Williams. Bom, depois nós temos as cotas. Então, cota Z1, Z2 e Z3. Cota Z1, 520, Z2, 507,2 e Z3 está tapado, 495. Tudo metro também. O C não tem unidade. E agora eu acho que só falta o HC, que é a carga em si. Vai ficar aí sendo o nosso parâmetro, nossa incógnita principal. Precisamos arbitrar um valor inicial para ela. Né? Todo o processo iterativo de solução ele parte de um valor inicial arbitrado. A princípio, qualquer valor que você arbitrar, após o processo iterativo, vai chegar no valor correto final, né? Para qualquer valor arbitrado inicial. Mas para simplificar e garantir uma convergência rápida, vamos arbitrar algo consistente. Né? Então, o que seria de imediato consistente? Não pode ser maior que 520, que é a carga máxima do sistema. Também não pode ser menor que 495. Então, o que vocês gostariam de chutar? Não, o engenheiro nunca fala chutar, né? Então, estimar. 500, então vamos lá, vamos botar o 500 do Matheus. Matheus, também para simplificar, eu vou chamar essa célula aqui de HC. Tá? Facilita a minha vida para equacionar. Bom, vamos lá. O que a gente tem que calcular agora? Então, todos os parâmetros. Né? Isso aqui é uma prática que eu vou sugerir para vocês. Começar todo o trabalho Excel, toda a planilha Excel, com uma seção inicial que é dados de entrada. Dados ou parâmetros, enfim. Para ficar claro ali isso aí. Né? Então, dados de entrada. E aí depois a gente vai para uma seção de cálculo. Vamos lá, o que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular as vazões em cada trecho para esse valor arbitrado de carga em si. É a primeira coisa. Então, Q1, Q2 e Q3. E aí, como é que a gente calcula? Bom, teve essa sugestão que eu dei aqui, que é dividir o módulo pelo valor. Ele vai ficar positivo se isso for positivo, vai ser mais 1, se for positivo vai ser menos 1 se for negativo. Funciona. Mas isso foi antes de vocês saberem que existe uma função no Excel chamada sinal. Que é exatamente isso, pessoal. Essa função sinal, ela retorna mais 1 se aquele valor que você colocou ali é positivo e menos 1 se ele é negativo. Então, vou começar com o sinal do ΔH. Agora, repare que esse ΔH a gente usa várias vezes, né? Então, antes de calcular a vazão, vamos calcular o ΔH? Vamos calcular o ΔH1
Vou botar DH para simplificar. DH2 e DH3. Bom, o ΔH vai ser o H inicial, né, que é no reservatório. No caso do primeiro é o Z1. Menos o HC. Agora, lembrem que uma opção aqui é eu botar B12 como a referência dessa célula. Mas a gente chamou ela também de HC para facilitar. Eu posso botar só HC, fica mais elegante. Agora é só dar Ctrl+C, Ctrl+V, que ele vai calcular todo o resto. E botar a unidade. Como é que eu... É sempre interessante vocês certificarem se a fórmula está funcionando bem. Somente quando a gente copia e cola. Então o que eu faço? Eu passo com o mouse e aperto o F2. Ao apertar o F2 do Excel, e também o Google Planilhas serve do mesmo jeito, ele vai circular, vai destacar as células utilizadas para o cálculo. Então mostra que está funcionando, ele está fazendo o Z2 menos HC para calcular o DH2. E o Z3 menos HC para calcular o DH3. Então funcionou legal. Mas tem vezes que a gente não quer que a referência carregue junto com a célula. Então a gente tem que bloquear ela. Não foi o caso aqui. Na verdade, seria o caso que a gente queria bloquear o HC. Mas como automaticamente eu dei um nome para essa célula, ela já ficou bloqueada. Beleza. Então tá lá. Vou botar o alinhamento aqui para o lado para ficar bonito. Eu tenho um problema de toque aqui de perfeccionismo. Agora sim, para calcular a vazão, está mais direto, né? Porque vai ser aquela função sinal que eu comentei do Excel que faz o papel disso aqui, ó. Retornar mais 1 se esse valor é positivo e menos 1 se ele é negativo. Vezes, fechar parênteses aqui do sinal. Vezes, seguindo aqui na fórmula, 0,02784. Da onde veio esse número? A fórmula de Hazen-Williams. A gente pegou a fórmula de Hazen-Williams e explicitou a vazão. Ficou uns expoentes esquisitos aqui, mas não tem mistério, pessoal. É isso aí, algebrismo. Vezes o coeficiente. Então, vamos lembrar que o coeficiente de Hazen-Williams a gente chamou de CHW. Está ali. Vezes o diâmetro elevado a 2,63. Então, está lá o diâmetro elevado a 2,63. Aqui, eu queria aproveitar para fazer um comentário. Quando eu olho o Excel preparado, fórmula preparada por aluno, muito parênteses. Né? É como se o parênteses é de graça, pode usar o quanto quiser. Então, muito parênteses, né? Por quê? Natural, o aluno fica com medo de qual operação que ele vai fazer primeiro. Né? Então, é natural pegar e ver isso aqui, ó, botar um parênteses aqui. E eu queria dizer o seguinte para vocês, pessoal. Não precisa, nesse caso aqui não precisa, porque o Excel ele não é bobo. O Excel ele vai respeitar a ordem de operações que a gente aprendeu lá na quarta série, quinta série, nem lembro. Ele vai respeitar aquela prioridade, que é, primeiro, operações de potência e de raiz. Ele vai fazer primeiro isso. Depois, multiplicar e dividir. Depois, somar e subtrair. O que significa na prática? Que ele vai olhar para essa equação e vai falar, opa, bom, aqui tem multiplicar, multiplicar, multiplicar e elevar. Opa, elevar é prioridade. Então eu vou fazer essa conta aqui primeiro. Ou seja, não precisa botar esse parênteses. Porque o vezes que eu vou botar aqui na frente tem menor prioridade comparado com o elevar, que é o chapeuzinho. Ele vai elevar primeiro. Relaxa, vai dar certo. Tá? Economiza parênteses aí, pessoal. Não precisa. Será? Faz o teste aí. Então tá aqui, terminei de digitar a fórmula. Ah não, faltou um finalzinho ali, que é o ΔH, o ΔH elevado a 0,54. Então vamos lá, ΔH elevado a 0,54. Vai dar chabu se for um número negativo. Ou seja, esse primeiro aqui tem que ser módulo, então é a função ABS do Excel. Tá? ABS, para elevar o ΔH. Bom, agora sim, a gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para todo mundo e beleza, ele calculou. Repara que, onde a perda de carga é negativa, ele calculou uma vazão negativa. É, isso aí que eu queria.
Ok. E agora, essa altura do campeonato, eu me pergunto o que, que eu quero mesmo. É quase filosófico, né? O que, que eu quero? Depois de tanta equação, tanta expressão. Bom, o problema pede calcular as vazões. A gente está fazendo um método iterativo baseado no HC. Para a gente achar o HC correto, tem que garantir que a soma dessas vazões aqui seja zero. Então, vou fazer isso. Vou pegar soma aqui igual a soma desses três, considerando o sinal, tá, pessoal? Que é isso mesmo. Tem que ter alguém negativo para dar zero. E aí o problema que apareceu aqui, ó, o valor não deu zero. O palpite está ruim, então o que teria que fazer? Ir mexendo no valor de HC até a hora que desse certo. Essa é uma opção. 510? Vamos ver 510. 510 melhorou, ficou mais perto de zero, mas ainda não é esse. Então a gente poderia continuar aqui e certamente ia chegar num valor legal. Método mais ninja possível. E aí, para isso, eu queria apresentar para vocês a ferramenta chamada Solver do Excel. Vou até voltar nesse momento assim. Tinha que ter uma musiquinha, uma vinheta, né? Um suspense, né? Que esse é o momento mais interessante. Se vocês virem aqui em fórmulas, dados. Então, na aba dados, ele tem aqui análise solver. Isso aqui não aparece por padrão no Excel não, tá, pessoal? Tem que ativar. Isso aí, João, muito bem lembrado. A gente tem que ir lá no arquivo, opções, suplementos, né? Acho que é suplementos. Isso, suplementos. Aí tem gerenciar suplementos do Excel. Aperta em I. E aí já vem, isso aqui vem por padrão, tá? E aí habilita aqui o solver. Só habilitar e apertar OK. Tá? Então atentem a esse detalhe aí. Então, a gente clica no solver, vai aparecer essa janelinha aqui. Então, primeira coisa, definir o objetivo. O que é o objetivo? A soma dá zero. Então, vamos selecionar aqui esse carinha da soma e dizer que ele tem que ser zero. E a gente tem que dizer para o Excel, beleza, o objetivo é a soma da zero, mas o que eu posso mexer para tentar alcançar esse objetivo? Eu posso alterar a célula do HC. Então, você altera o HC para mim e vendo o que dá. O interessante do Solver é que ele permite também que você coloque restrições. Por exemplo, não pode ser negativo. Você pode ir colocando um monte de restrições. Tem que ser maior que tanto, menor que não sei o quê. Então dá para fazer uma coisa mais elaborada no Solver. E aí configurou tudo isso, aperta aqui em resolver. E aí cruza os dedos. Aí ele vai dar essa mensagem dizendo: o Solver encontrou uma solução. Todas as restrições foram satisfeitas. Eu aperto aqui em manter a solução do Solver e aperto OK. Observa que ele achou para mim aqui um HC de 512,62 e para esse HC a soma dele foi de 3,5 vezes 10 a menos 10. Pessoal. Então, cuidado, você olha aqui 3,5 e fala, aí, não é zero. Pô, mas vezes 10 a menos 10 é zero. Na prática, né? Então ele achou para mim algo satisfatório. Vocês estão sentindo falta de nada aqui, não? Tá faltando o comprimento da tubulação. A gente não entrou com os comprimentos. Então vamos lá, vou botar os comprimentos. Então aqui tinha que ter o comprimento. Consequentemente, quando a gente passa para o outro lado, divide pelo comprimento. Então fica dividido pelo comprimento. Vou botar o comprimento aqui.
E aqui fica dividido pelo comprimento também. Comprimento de 1 dividido por 1,85, 0,54. Que é AC. E aqui é DC. Por fim, SC. Agora sim, vamos corrigir esse erro trágico aí. Agora vamos voltar ao Excel, vamos corrigir esse erro. No Excel, nas nossas formas, estava faltando dividir pelo comprimento. A gente tinha até colocado o comprimento aqui, mas comprimento elevado a 0,54. E aí vamos botar para calcular de novo. Vamos lá no... Vamos utilizar o atingir meta, né? Teste de hipótese, atingir meta. Então a célula da soma tem que dar 0 e para isso altera para mim o HC. Então ok. Tá lá, pessoal, agora sim. Então pelo EPANET, como é que seria? Vamos lá, modelar primeiro os reservatórios, né? Na mesma sequência das práticas que vocês já fizeram. Reservatório R1, R2 e R3. Vamos colocar o nó, né? Tem que ter nó. E colocar os trechos. Então o trecho que vai do reservatório R1 até o nó. Depois do nó até o reservatório 2. E por fim do nó até o reservatório 3. Próximo passo é entrar com os dados. Então, no reservatório 1 é a cota dele, 520. Outra maneira de navegar é pela essa aba aqui, navegador. Né? Reservatório 2, 507,2. O vírgula no EPANET é ponto. Tá? E o reservatório 3, 495.0. Bom, e nos trechos a gente coloca os comprimentos, o coeficiente de Hazen-Williams e o diâmetro. Então, isso foi para o trecho 1, para o trecho 2, diâmetro de 6 polegadas. Vou botar aqui o valor exato. 152.4. Rugosidade 120. E por fim, o reservatório 3, 360 metros, diâmetro de 100 milímetros, coeficiente 120. Show! Então entramos com tudo. Aconselho sempre entrar em opções de simulação e verificar se a unidade é essa mesmo e principalmente a forma da perda de carga. Né? Hazen-Williams, né? Que a gente está fazendo tudo com o sim. Entramos com tudo, a gente aperta play e cruza os dedos. Apareceu aqui simulação bem sucedida. Aí agora a gente pode olhar aqui, por exemplo, o HC. Né? Então o HC calculado aqui deu 508,15. Agora sim, a gente chegou a esse valor com o Excel, né? 508,21 e com o EPANET 508,15. Bom, pessoal, então é isso. Fizemos com o Excel na raça, utilizando o recurso Solver, mas ainda assim é um cálculo mais trabalhoso. Fizemos com o EPANET, que sinceramente é a sugestão. Observe que
Com o Excel eu errei. Eu esqueci do dividir pelo comprimento. Né? Então estava errada a solução no Excel. E como é que eu percebi que a solução no Excel estava errada? Fazendo no EPANET. Então o EPANET, no final das contas, é muito mais confiável. Né? Muito confiável. Então essa é a sugestão que eu dou para vocês, futuros engenheiros. Use o EPANET. A não ser que seja um cálculo muito simples mesmo. A perda de carga num trecho só. Aí pode ser uma planilhazinha no Excel como aquela que eu coloco lá no HidroWolf. Com isso a gente fecha a aula 4. A gente falou das linhas de carga. Fizemos desenhos, análise gráfica do que é que acontece numa tubulação. Vimos que o J, que é a perda de carga unitária, está diretamente relacionado com a declividade da linha de energia. E se o assentamento for menor que 15 graus, na verdade ele vai ser equivalente. Fizemos comparação entre o traçado da linha e a linha de carga. Vimos que com isso a gente graficamente observa qual é a pressão, situações em que você tem pressão negativa, situações em que tem sifão, situações em que não é possível escoamento, porque a pressão absoluta é negativa. E, por fim, problemas com reservatórios. Problemas com 2 reservatórios e uma tomada d'água entre eles, em diversas situações e cenários. E, por último, agora, como calcular vazão na ligação entre 3 reservatórios. Com isso, a gente fecha a aula 4. Até a próxima.